Hoje vamos falar sobre altimetria. A altimetria é quando a gente precisa medir as diferenças de altura entre dois ou mais pontos. No caso aqui, a gente tem o ponto A e o ponto B. Como a gente consegue saber a diferença de altura entre esses dois pontos? Bom, usando um teodolito ou um nível óptico, a gente coloca o aparelho entre esses dois pontos ou afastado deles e coloca uma pessoa segurando a mira falante no primeiro ponto, que a gente vai chamar de visada ré. Olhando pela lente ali da luneta do nível óptico ou do teodolito, a gente vai ler qual o número que está ali no fio médio da mira falante. Então, essa é a imagem que você vai ver ali na luneta do aparelho. Quando você olhar na luneta, você vai ver uma linha vertical e 3 linhas horizontais. Um fio superior, que é aquele menor aqui em cima, o fio médio, que é um fio mais longo, que está bem no meio da lente, e um fio curto embaixo, que é o fio inferior. Para esse tipo de levantamento, a gente só vai ler o número que está no fio médio. Então, nesse caso, o fio médio ele está aqui a 2,25 metros de altura daqui do chão. Então, você, no mesmo lugar, com o aparelho no mesmo lugar, você vai girar o aparelho e vai visar o segundo ponto, que aqui no caso é o ponto B. Olhando aqui na lente do aparelho, então temos ali o fio vertical, os 3 fios horizontais. Então aqui é o fio superior, que a gente não utiliza para esse tipo de levantamento, o fio médio e o fio inferior, que a gente não vai utilizar também. Aqui no fio médio, a gente consegue ter uma leitura de 1,47 metros de altura. Significa que essa linha de visão aqui de você no aparelho, ela está a 1,47 metros de altura do ponto B aqui no chão. Isso é importante entender. Esses dois valores correspondem à altura dessa linha de visão em relação aos pontos A e B que estão no chão. Só reforçando, essa primeira visada a gente chama de ré e as visadas seguintes, se tiver mais pontos aqui para frente, a gente chama de visada vante. Então, como que eu calculo a diferença de nível, a diferença de altura entre esses dois pontos? Bom, a diferença de altura vai ser o valor do fio médio no ponto A menos o valor do fio médio no ponto B. Então, aqui está o fio médio no ponto A, o valor dele, né? O fio médio no ponto B, que é só esse tanto aqui. Isso aqui equivale à diferença de altura entre os dois. Se a altura no ponto A deu 2,25 metros, a altura no ponto B deu 1,47 metros, qual que é a diferença entre os dois? A diferença de altura vai ser 2,25 menos 1,47 metros, que é 0,78 metros ou 78 centímetros. Mas o que acontece, então, se eu tenho dois pontos para eu descobrir a diferença de altura entre eles, mas quando eu coloco o aparelho, a diferença de altura deles é tão grande que eu não consigo visar um e o outro, estando com o aparelho no mesmo lugar. O que eu faço, então, quando não alcança? Você coloca lá o teodolito ou o nível numa mira falante, está lá em cima já,
e no outro ponto você só enxerga o chão. Nesse caso, a gente vai dividir esse levantamento em mais partes, que é um nivelamento composto de várias partes. Então, a gente vai pôr um ponto intermediário aí. Então, a gente vai ter, ao invés de só o ponto A e o ponto B, a gente vai ter o ponto A, B e C. De preferência com as distâncias iguais entre eles. Então, aqui a gente vai ter primeiro uma diferença de altura entre A e B, uma visada ré e uma avante. Depois a gente vai ter uma outra diferença de altura que é entre B e C. E somando essas duas diferenças de altura, a gente vai ter a diferença de altura entre A e C, que era o nosso objetivo no início. Então, a soma das diferenças de altura vai dar a diferença de altura entre o primeiro ponto e o último ponto. Então, como que eu começo? Ali na posição 1, quando o teodolito está na primeira posição ali, a gente tem uma posição ré de 3,4 metros e uma posição vante de 0,038 metros. Também é importante a gente considerar que ali no ponto A, ele já vem com uma altitude de 72,899 metros. O que é essa altitude? É a altura desse ponto A até o nível do mar. Então, com o teodolito na posição 1, a gente tem a altitude da estaca A, que é 72,899 metros. Então, o plano de referência, que nada mais é que essa linha aqui, a linha de visão que você tem no aparelho, ele vai estar de 72,899 metros, mais os 3,40 aqui, os 3,40 metros que a gente leu nessa mira. Então, esse plano de referência aqui vai estar a 76,299 metros. A altitude da estaca B, então, que é essa daqui, vai ser os 76,299 metros, que é esse plano de referência aqui, menos os 0,038 metros que a gente leu aqui na mira, que é essa distância aqui. Então, a altitude nessa estaca B vai ser de 76,261 metros. Agora, passando para a posição 2. Como a gente já calculou na posição 1, né, a altitude aqui na estaca B vai ser de 76,261 metros. O plano de referência vai ser essa altitude mais o número que a gente lê aqui na mira, que vai ser 3,988 metros. A soma desses dois vai ser 80,249 metros. E a altitude na estaca C vai ser o plano de referência, né, que a gente achou aqui, 80,249 metros, menos a leitura aqui na mira, que deu 0,321 metros, que vai ser 79,928 metros. Como a gente organiza esses cálculos na hora lá de fazer o levantamento? Como a gente vai organizar? Então, teodolito na posição 1, altitude da estaca A, 72,899 metros. Essa altitude a gente já sabe, não precisa calcular, vai ser dada. O plano de referência 1, 72,899, mais a leitura na mira, que é 3,4, deu 76,299. A altitude na estaca B vai ser o plano de referência menos a leitura da mira, que vai ser 76,261. Teodolito na posição 2.
A altitude na estaca B, que foi o que a gente encontrou aqui, né? 76,261. O plano de referência vai ser a altitude na estaca B mais a leitura da mira, que deu 3,988, que é 80,249. E a altitude na estaca C, que nada mais é que o plano de referência menos a leitura na mira, que vai dar 79,928. Organizando isso na sua caderneta de levantamento, que é uma tabela que você leva junto para campo para anotar os dados do levantamento, vai ficar dessa forma. Você divide aqui a posição do teodolito, a leitura nas estacas, né? Você vê que o B, ele repete, porque você vai utilizar os dados do B tanto quando a posição do teodolito estiver aqui na posição 1, quanto quando ele estiver na posição 2. Então, você vai ler a mira no ponto B 2 vezes. Então, tá aqui, leitura ré, que é a primeira leitura, 3,4 metros. E leitura avante, que é a próxima leitura, 0,038. Podia ter outro ponto aqui, avante, mas no caso a gente só fez com 2. O plano de referência, que é o mesmo tanto pro ponto A para o ponto B, ó, voltando aqui, ó. Tá vendo que o plano de referência, ele é o mesmo, ele tá na mesma altura, tanto aqui quanto aqui. E as altitudes aqui calculadas aqui do lado. Se a gente for desenhar, então, o perfil desse terreno, vai ficar mais ou menos assim. É claro que aqui eu coloquei a imagem aqui de fundo só para entender melhor, mas o desenho é um desenho técnico mesmo. Então, a altitude aqui no ponto A, 72,899 metros. A altitude no ponto B, aumentou um pouquinho, 76,261 metros. E no ponto C, 79,928. Também aumentou mais um pouco. Se eu quiser demonstrar só a diferença de altura entre esses pontos, eu posso igualar aqui esse primeiro ponto a 0, fica 0 metros. Então, se 72,899 equivale a 0, 76 vai ser 76,261 vai ser 76,261 menos esse primeiro ponto, 72,899 metros, que vai dar 3,362 metros. Então, o ponto B, ele está 3,36 centímetros, 2 milímetros, metros acima do ponto A. E o ponto C, a gente faz a altitude dele, 79,928 metros, menos a altitude do primeiro ponto, 72,899 metros, que vai dar 7,029 metros. Significa que o ponto C, ele está a um pouco mais de 7 metros de altura do ponto A. É isso, esse é um levantamento, então, altimétrico do terreno, do espaço.